Olá, queridos, graça e paz, seja muito bem-vindo a esse episódio da série Sermão da Montanha. Hoje nós vamos falar sobre o versículo de número 7, onde Jesus diz: bem-aventurado os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Então, desde já eu quero te convidar a deixar o seu like aqui, a você curtir, compartilhar. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque vai ter muito conteúdo bom, vai ter muita coisa boa. E se você ainda não acompanhou os vídeos anteriores, veja, porque é um conteúdo que vai edificar a sua vida. Eu tenho certeza que isso vai gerar muitas coisas boas na sua vida. Quando Jesus está falando sobre misericórdia aqui, ele não está mudando o assunto com relação ao versículo anterior. Porque no versículo anterior ele fala sobre justiça. E nesse versículo aqui, de número 7, ele fala sobre misericórdia. E a justiça de Deus, ela é a misericórdia. Porque a obra de Cristo na cruz, ela revela isso, ela revela a justiça de Deus. Deus, ele não puniu a humanidade. Ele entregou o seu filho para morrer pela humanidade, para que o erro que Adão cometeu no Éden, de ter desobedecido, e quando o pecado entrou no mundo, Deus ele não vai punir, mas ele vai dar uma oportunidade da humanidade se arrepender e se achegar a Deus novamente. Então, quando Jesus ele vem e morre na cruz, ele revela a justiça de Deus, que é a misericórdia. E muitas das vezes, o conceito que a gente tem sobre justiça é um pouco diferente do conceito bíblico sobre justiça. Porque a justiça dos homens, muitas das vezes, ela é carregada por dor. E pelo fato dela ser carregada por dor, ela se torna uma justiça impulsiva. Por exemplo, quando alguém faz alguma coisa contra você e você sofre a consequência dos atos dessa pessoa, a nossa justiça, a gente acha que essa pessoa ela precisa ser punida e essa pessoa, muitas das vezes, não pode ter a possibilidade de obter perdão. Só que a justiça de Deus, ela é diferente, porque a mesma graça que nos alcançou é a mesma graça que está disponível para essa pessoa. O mesmo perdão que nos alcançou é o mesmo perdão que está disponível para essa pessoa. Então, a gente não pode fazer acepção de pessoas para encaixar na justiça de Deus, porque Cristo ele morreu por todos. Então, o perdão ele está disponível para todos. Eu não estou dizendo que a justiça, que a consequência dos erros, ela precisa ser anulada. A pessoa ela vai sofrer as consequências do pecado que ela cometeu. Só que o perdão ele não pode ser anulado. E muitas das vezes, o conceito que a gente tem sobre justiça, pelo fato de ser uma justiça carregada por dor, ela se torna uma justiça impulsiva. Então, a gente acha que o perdão para essa pessoa ela não tem que estar disponível. A gente mede... a gente seleciona o perdão dependendo do nível de erro que essa pessoa cometeu. É por isso que nós não podemos separar a justiça de Deus do amor, porque o combustível da justiça de Deus não é o acerto do próximo, mas o combustível da justiça de Deus é aquilo que Cristo já fez por nós na cruz do Calvário. Então o perdão ele tem que estar disponível para todos. E o perdão ele tem que estar disponível também em você, porque a justiça humana ela precisa punir para sentir paz, mas a justiça de Deus ela precisa curar para gerar vida. Então é um conceito um pouco diferente, porque muitas das vezes a misericórdia ela não vai compensar a justiça humana. Por exemplo, às vezes você vai ver uma pessoa que cometeu um erro, que cometeu um pecado, não ser punida da maneira como você acha, na sua concepção de justiça, que ela deveria ser punida, no grau de punição que ela deveria ser punida. Às vezes a graça de Deus vai alcançá-la antes. Às vezes a misericórdia de Deus vai alcançá-la antes. Ela vai se arrepender e vai alcançar a misericórdia. Porque o perdão está disponível para todos. E a pessoa que é misericordiosa, ela tem uma integridade no caráter de Cristo. Ela vai olhar para essa pessoa e ela não vai
querer ver essa pessoa ser punida, mas ela vai querer ver a pessoa ser alcançada pela graça, porque ela vai enxergar na pessoa aquilo que Cristo fez por ela. E por ela ser grata ao sacrifício de Cristo, ela vai querer que a graça de Deus também alcance a vida dessa pessoa. E para você alcançar esse nível de misericórdia, você precisa ser uma pessoa grata àquilo que Cristo fez por você. Porque a palavra do Senhor diz que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Então, se você entende que você não merecia o perdão, você também, e a graça de Deus te alcançou, você também vai entender que essa pessoa que cometeu esse erro também tem o mesmo direito que você teve de alcançar essa graça. Porque a justiça de Deus, ela é uma força boa. Ela é uma força que gera em nós algo bom, fruto bom. É por isso que quem bebe dessa justiça de Deus se torna uma pessoa misericordiosa, transborda de amor. A palavra do Senhor, ela nos diz que o amor de Deus ele foi derramado sobre nós. Então nós precisamos ser cheios do amor. Nós não podemos andar debaixo de uma concepção de justiça humana, que é uma justiça impulsiva, carregada pela dor, mas nós precisamos andar na justiça de Deus, que é uma justiça que está mais preocupada em curar para gerar vida, em que a graça de Deus alcance a vida dessas pessoas que estão debaixo de um jugo pecaminoso, debaixo de uma mentalidade cauterizada pelo inimigo. A gente precisa transbordar essa misericórdia para que a graça de Deus alcance a vida dessas pessoas. Então, a pessoa que anda em misericórdia é uma pessoa que tem um estilo de vida normal. A misericórdia é um estilo de vida normal. Porque quando essa pessoa que é misericordiosa, ela olha alguém, enxerga alguém no erro, ela enxerga Cristo e ela enxerga um espelho. Porque a mesma graça que alcançou essa pessoa um dia, ela entende que é a mesma graça que está disponível para essa pessoa. Porque um dia, antes de Jesus te punir quando você merecia ser punido, ele decidiu te amar. Então, a pessoa que tem essa gratidão no coração, ela tem menos dificuldade em perdoar o próximo. Então, quando ele diz no texto que os misericordiosos alcançarão misericórdia, isso não é uma troca, isso não é um escambo, mas é, na verdade, um reconhecimento por parte daquele que recebeu a misericórdia de Deus, porque ele entende que ele não merecia, mas Cristo decidiu amar ele antes de punir essa pessoa. É por isso que quem se agarra ao sentimento de rancor, ao sentimento de ódio, ao sentimento de raiva, isso só faz mal para quem está preso a esse tipo de sentimento. É como se essa pessoa é como se você se colocasse dentro de uma prisão. Porque muitas das vezes a pessoa que te feriu, ela tá lá, tá bem. Muitas das vezes ela nem sabe que ela te feriu a esse nível de você se colocar dentro de uma prisão chamada raiva, de uma prisão chamada ódio. E quem se agarra a esse tipo de sentimento, essa pessoa ela fecha a porta do coração dela para receber a misericórdia de Deus. Então não é a vontade de Deus que você fique preso a esse tipo de sentimento. Então decida perdoar, decida se libertar, porque o perdão não é você libertar aquele que te fez mal. O perdão, ele liberta você desse sentimento de raiva, dessa cadeia que está te consumindo. Então quando você enxerga dessa forma, naquilo que te fizeram, que gerou um mal em você, você enxerga aquilo que Cristo fez na cruz por você e você tem sentimentos de gratidão a Cristo, fica mais fácil de você se livrar desse sentimento de raiva, desse sentimento de rancor, porque não é a vontade de Deus que você fique preso a isso. Então decida se libertar, decida ser liberto pela misericórdia de Deus, porque o perdão, ele é um ensinamento de Cristo que nos traz, que nos dá a chave para nos libertar dessa cadeia. Então seja uma pessoa misericordiosa e seja abençoado no cumprimento da palavra.